Continuamos a conversar aqui com o autor de Almas Gêmeas e a Kabbalah, que é o Yair Alon, assunto que todos gostam. A Kabbalah hoje é um assunto, né, em voga, todo mundo se interessa. Exato. E Almas Gêmeas também, que todo mundo quer saber, porque envolve relacionamento e tal. O que você acredita essa abertura da Kabbalah, esse interesse no mundial, né? Sim. Em todos os lugares você tem o interesse pela Kabbalah, independente das instituições que já são formadas, mas mesmo livros independentes como o seu também, de estudiosos, de interessados, a gente vê vários títulos de Kabbalah. O que você acha que... Porque a gente sabe que nada é à toa, né? Não mesmo. Você acha que era o momento mesmo de vir essas informações? Eu acho, e não só eu, acho que posso falar por uma série de cabalistas, né? Que falam claramente que o mundo está chegando num ponto crítico onde as pessoas estão procurando esse tipo de informação. Porque as pessoas já têm percebido que o mundo material não as satisfaz, né? Então elas são pessoas muitas vezes bem-sucedidas, com dinheiro, carreira, fama, uma família montada, e elas sentem que ainda tem algo faltando. E aí elas se viram para o espiritual. E na Kabbalah elas começam a encontrar respostas para as coisas que estavam incomodando, né? Para os buracos de alma que ficam ali. Então muita gente tem ido para esse ramo, inclusive gente muito famosa, atores de Hollywood, cantores, né? Porque tem todo esse lado material muito bem assegurado, mas acho que ainda falta alguma coisa no plano espiritual. E independente de você ser ou não judeu. Exato, independente. Isso é muito importante. Muita gente ainda acha que Kabbalah é religião, que é ligada ao judaísmo. Não é verdade. Antigamente nasceu junto, mas com o passar do tempo isso foi se diferenciando. E hoje uma pessoa pode estudar Kabbalah sem ser judia, sem ser judeu. Não tem problema. Mas nasceu no mesmo berço, né? Mesmo berço. Inclusive muitos cabalistas eram rabinos, eram ordenados, mas esses próprios cabalistas tinham problema com o establishment judaico, né? Muitos cabalistas... Já na época? Já na época. Então eram perseguidos, às vezes, por coisas que eles falavam, né? Então, por exemplo, tinha cabalistas que falavam das 10 emanações, que a gente fala das 10 sefirot, né? E falava que Deus se manifesta de 10 formas. E aí alguns rabinos falavam, como é que você fala isso se Deus é um e a unidade é o que o judaísmo prega? E aí o cabalista falava, sim, é uma e se manifesta de 10 formas. Então, começava esse dilema já há muito tempo atrás. Muitos cabalistas eram mal interpretados pelos próprios judeus. Mas as 10 sefirot não são também... simbolicamente representadas as 10 dimensões de evolução do espírito? Exato, são 10 manifestações. Na verdade, assim, a árvore esfirótica, ela é um molde em tudo que tem na criação. O ser humano tem em si 10 sefirot, a parte da alma, como você falou, tem 10 sefirot, ela sobe 10 graus, o mundo é composto de 10 sefirot, né? E a base de tudo. Exato, é como se fosse um átomo da criação, tudo é composto de 10 sefirot. Então, tudo que eu for analisar na vida pode ser analisado por base da árvore da vida. Tanto que tem alguns estudiosos e físicos quânticos que dizem que é a teoria das 10 cordas. Exatamente. Né? Hoje... isso aí é de pirar, maluco, né? Porque você fala, como é que um cabalista, 2000 anos atrás, falava de uma coisa assim, e hoje a ciência... Sim, hoje, né? Hoje, a coisa de 20 anos, a ciência vem falando que realmente a gente tem 10 dimensões. Né? E mais do que isso, a Kabbalah fala que 6 dessas dimensões são mais unidinhas entre si. E aí a teoria das cordas, né, a teoria da física, fala a mesma coisa. Que dessas 10 dimensões, 6 delas são mais unidas, mais coisas. Então é uma coisa de ficar louco. Né? Outras coisas, o Big Bang. Né? Então os cabalistas falavam da criação do mundo, de como o mundo veio a surgir, e hoje a teoria do Big Bang fala a mesma coisa que os cabalistas. Então é uma coisa que você fala, de onde que esses caras... O começo do estudo da Kabbalah, pelo menos o curso que eu fiz, foi realmente... o começo de tudo. Sobre isso. O primeiro ponto que o cabalista se pergunta é isso. Da onde veio o mundo, por que o mundo existe, para que o ser humano existe. Né? E aí tem uma teoria... a descrição é o Big Bang romanceada, mas exatamente. É o Big Bang, né? Claro que não é esse termo, né? Claro. Mas é essa coisa, é uma luz que se contraiu, expandiu. Né? Criou tudo o que existia. É a mesma descrição que o Big Bang fala hoje, né? Que a teoria física fala. Isso há quantos anos? Né? Pois é. A teoria mais antiga da restrição é de 2000 anos atrás, né? Coisa que a ciência vem falando só hoje. E aí você encontra, desde essas comprovações científicas, até situações da sua vida que vão te ajudando e vão te encaixando para você viver melhor. Eu acho que é por isso que as pessoas estão recorrendo à Kabbalah. Né? Porque a Kabbalah, na verdade, ela pode ser dividida em duas grandes partes. Ela tem o estudo do macrocosmos, a gente diria, e o estudo do microcosmos. O que mais interessa às pessoas é o micro, né? Estudar o que a minha vida pode melhorar quando eu começo a estudar a Kabbalah.
né? Então, os meus relacionamentos, como é que eu posso achar um parceiro mais saudável para a minha vida, como é que eu posso evoluir como pessoa, aplicar algumas leis na minha vida para melhorar. E dentro da tua experiência, nos cursos, depois que a pessoa lê o seu livro, como é que é essa resposta na prática? Olha, é muito positiva, as pessoas ficam assim, realmente maravilhadas de como elas... A maioria dos comentários é assim, como é que eu não conheci isso antes? Como é que eu não vim estudar? Tempo eu perdi? Pois é. Se eu soubesse antes, né? Estou com 40 anos, 50 anos e não estudava. Não teria sofrido tanto. Exatamente. E as pessoas assim fazem um curso, o meu módulo 1 básico, por exemplo, fazem o módulo 2 e já começam a sentir mudança, né? Em 3, 4 aulas, as pessoas começam a aplicar e falam, gente, como é que eu não vi essa maravilha antes, né? Essa pérola. Fica surpreso mesmo. Fica surpreso, porque a vida realmente começa a mudar. Na verdade, é a pessoa que muda, claro, né? E aí toda a vida dela muda. Claro, claro. A visão, né? O trato, os valores. As crenças, né? Os pensamentos negativos, a visão de causa e efeito, né? A pessoa acha que é sofredora. Tudo isso passa a ser reavaliado e a pessoa passa a viver uma vida melhor. Tem um item aqui, que o que eu estou fazendo é a gente mostrar o que o leitor pode encontrar na sua obra, né? Então, eu acho que o principal a gente vem pelos tópicos, porque também se a gente ficar aqui, eu fico 2, 3 dias com você conversando de Kabbalah. Então, eu tenho que me conter. Então, aqui uma coisa interessante. Alma gêmea e livre-arbítrio. Ok. Essa é uma questão bem interessante mesmo. Na verdade, a própria Kabbalah, sem tocar no assunto de alma gêmea, se preocupa muito com livre-arbítrio, né? A questão básica é essa, será que nós temos livre-arbítrio ou será que está tudo escrito, pré-determinado, né? E aí a Kabbalah fala que, na verdade, a gente vive numa mistura das duas coisas. Algumas coisas são pré-determinadas. Exato. E algumas coisas nós temos livre-arbítrio. Então, por exemplo, é um exemplo besta, mas é isso. Eu não tenho livre-arbítrio de voar. Porque como ser humano, eu não tenho asa, não tenho penas, e se eu pular da janela, eu não vou voar. Você tem leis que vão contra a sua vontade. Exatamente. Então, existe um conjunto de leis no mundo que é pré-determinado, e isso eu não posso mudar. Ah, entendi. Uma dessas leis é a lei da gravidade. Se eu pular da janela, eu vou cair. Você tem regras que essas são imutáveis, você não vai poder mudar. Exatamente. Então, aí teu livre-arbítrio é limitado. Exato. Agora, dentro dessas regras, eu tenho um campo de liberdade, um campo de atuação que para nível humano é interessante. Eu já sinto como se eu fosse livre, mas na verdade eu estou limitado por essas regras, né? Então, na verdade, é uma mistura da pré-determinação com o meu livre-arbítrio. E você acha que seria uma coisa como o mapa astral, por exemplo? O mapa astral, que eu entendo, te dá uma tendência que isso pode acontecer. Exato. Então, você tem uma tendência que você vai ser escritor, que você vai tratar com Kabbalah. Exato. E nesse momento teve um cruzamento. Você optou a aceitar sua tendência ou a ir para outro lugar. Exatamente. Isso é uma coisa que as pessoas confundem. As pessoas vêm fazer o mapa e acham que está pré-determinado. Não, aquilo é uma tendência. Então, por exemplo, tem um caso até do Talmud que fala, né, que os astrólogos tinham lido sobre um rabino que ele ia derramar sangue. E aí os astrólogos falaram, ele vai ser assassino. Não, ele foi fazer circuncisão. Esse era o derramar sangue. Então, o mapa indica uma tendência, essa pessoa vai derramar sangue. Ele podia ser açougueiro, ele podia ser, fazer circuncisão, sim, e ele podia ser, exatamente, um médico, e ele podia ser um guerreiro, que realmente ia derramar sangue, um assassino. Então, o livre-arbítrio está aí. Exato. Você usa a ferramenta da maneira que você optar. Você pode ser um assassino ou você pode ser um moelho, né? Exatamente. Todo mundo tem o seu potencial. Como que você vai colocar esse potencial é seu, né? Então, outro grande exemplo é o Bilam, que aparece na Bíblia. Ele tinha um dom de profecia maravilhoso, um dom de vidência muito bom. Só que ele fazia só isso para o mal. Ele só amaldiçoava o povo, usava seu poder para fazer coisa ruim. Ele tinha esse dom que poderia ter sido usado de maneira diferente. Exatamente. Que ele é o opositor a Moisés. Na Bíblia, na Kabbalah, a gente compara muito Bilam e Moisés. Moisés tinha o mesmo nível que Bilam, alguns falam até que Bilam era maior do que Moisés, só que ele usava isso para o mal. Então ele usava seus poderes mágicos, sua vidência para fazer o mal e para amaldiçoar o povo. E Moisés... E no caso, isso como encaixa com a alma gêmea? Então, na questão da alma gêmea, a gente também tem esses dois parâmetros, da pré-determinação e do livre-arbítrio. O que é a predeterminação no caso da alma gêmea? Eu tenho uma alma gêmea e eu tenho que encontrar essa alma gêmea. Isso é definido. Todo mundo tem e todo mundo tem que chegar lá. Qual que é o livre-arbítrio? Quanto tempo eu vou demorar para chegar lá?
Então, se eu for uma pessoa que estuda sobre o assunto, que evolui, que está preocupada com isso, como a maioria das pessoas que vêm até mim... Você está mais aberto. Exatamente. Esse encontro é muito mais fácil, muito mais fluido e acontece mais fácil. Agora, a pessoa que nega o assunto, que fica na negação, ou que nem sabe que existe muitas vezes, vai precisar talvez várias encarnações e passar por muito sofrimento antes de chegar na alma gêmea. Então, a importância do teu encontro com a alma gêmea é a evolução espiritual. Tá? Porque assim, não é só você ser feliz num bom relacionamento, não. Isso faz parte da tua evolução. Exatamente. Ser feliz e ter um relacionamento bacana, um parceiro que te entenda, é consequência. Mas faz parte da evolução. A Kabbalah diz que a gente tem metade da nossa evolução individual e metade da nossa evolução em conjunto, com um parceiro. Então é parte da evolução de alma. Né? O relacionamento saudável, alegre, a sensação do amor verdadeiro é consequência. É um bônus track que você ganha. Entendi. Quer dizer, é uma necessidade de evolução. Exatamente. Se não for nessa vida, tem que ser na outra, você tem que ir atrás disso para fazer parte da tua evolução. Exato. A Kabbalah fala que você fica reencarnando até conseguir ficar num relacionamento estável e saudável com a sua alma gêmea. E no caso, quando você sabe que nessa vida você não tem a oportunidade de encontrar, que ela está em outro momento, até para preparar esse encontro, né? Exato. Os dois estão aprendendo, evoluindo para realmente se encontrarem depois. Então, nessa vida você sabe que não vai encontrar. Na verdade, assim, a gente nunca pode dizer que não sabe que vai encontrar. Às vezes a gente, quando menos espera, tem que ter sempre a esperança de que algo pode acontecer e eu encontrar essa pessoa. Tá? Agora, por mais improvável que pareça, né, eu tenho que continuar o meu trabalho de evolução. Então, vamos supor que a pessoa é 30 anos mais velha que eu, mora em outro lugar do mundo, não fala a mesma língua e tem outra religião. Sei lá, o caso mais caótico. Não importa. A minha evolução individual, eu vou continuando, vou me aperfeiçoando e quando for hora, isso vai acontecer. E como você falou, você tem que estar aberto e preparar esse encontro. Exatamente. Aí é o seu livre-arbítrio. Isso não depende do universo, digamos. Né? Como toda a tua evolução. Exatamente. É um trabalho individual. Olha, assunto interessante. Nós vamos agora, mais uma vez, nos encontros interreligiosos com o nosso rabino Michel Schlesinger, que trouxe agora para o programa Lechaim esse quadro interessante, recebendo ainda o budismo com o representante que é a monja Cohen. Então ficamos com o rabino Michel Schlesinger e a gente volta aqui com o Yair Alon falando de almas gêmeas e Kabbalah. A gente já volta.